Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos aprender a fazer esse efeitinho aqui, ó. Quando eu estou scrollando, né, ele troca a cor de background, ó. E aí também aparecem as outras coisas ali, os próximos conteúdos, tá? Então, bora lá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. E não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, aquela coisa toda. Tamo junto. Bom, pra gente entender um pouco melhor aqui só o contexto de como funciona, tá? A questão de trocar a cor de fundo, primeiramente a gente precisa entender o conceito aqui das seções, tá? Cada seção é como se fosse um bloco de um pedaço assim do site. Então você tem um pedaço, depois tem outro e assim por diante. Então o site basicamente ele empilha um monte de conteúdo um em cima do outro, né? Então pode ver aqui que até parece ser assim, né? Tem um monte de pilha aqui de conteúdo, um monte de caixinha uma em cima da outra. Então a troca de cor, ela funciona basicamente assim. Você tem numa seção uma cor, na outra seção outra cor e assim por diante. Tá? Num site basicamente mais simples, né? De ser feito ali, funciona assim. Então, a ideia aqui do background, da mudança de background, seria o que? A gente criar um componente, que seria uma cor de fundo, propriamente dito, que vai trocar ali conforme uma seção e outra, tá? E para isso funcionar, a gente usa o efeito aqui que a gente chama de scroll variante, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, né? Porque o site ele fica assim, ele vai ficar dessa maneira, como que ele vai ser mostrado antes do efeito acontecer, tá? Então, pode ver como ele está com um background, né, meio de uma outra cor, mas é justamente porque ele vai iniciar com essa cor aqui e vai terminar com a cor correta, ou seja, vai começar com branco e vai terminar com preto, por exemplo. Daí sim. Então, se você estiver editando o site, você pode editar ele normalmente e aí depois, na hora que você for terminar aqui o efeito, deixar ele na cor inicial desse background, da cor de background, tá? Então a gente usa esse efeito aqui de scroll variante. E para esse efeito, nós precisamos aqui do nome da seção. Então, por isso que antes de a gente criar a cor ali, um componente para isso, precisamos primeiro aqui dar um nome para a seção. Então, que fica assim, você seleciona a seção, ou seja, aquele bloco do site em que vai ser trocada a cor de fundo. E aí aqui eu tenho Scroll Section. E nessa opção você coloca o nome. Aqui, por exemplo, eu coloquei o nome dessa seção como Testimonials, tá? E aí você pode pôr aqui também, ó, na outra seção, o nome dessa seção aqui, tá? Pay Points, aqui eu coloquei como Mente, que seria dos mentores. Se eu quisesse, né, colocar aqui também, ó, seria assim, ó, Learning, que é o nome dessa seção, e assim por diante, tá? Beleza. Agora, deixa eu até fazer o seguinte, eu vou até deletar esse BG Color Variante para a gente fazer do zero aqui, tá? Então seria como? Basicamente você vai criar um frame aqui, normal, qualquer tamanho, e vai colocar aqui e posicionar em qualquer lugar, porque isso não importa no momento. Agora a gente coloca aqui o Absolute, tá? Que seria você ignorar ali todo o conteúdo que tem aqui em volta, ele vai ficar na posição que você quiser. E é interessante também a gente pegar aqui o conceito do Z-Index, tá? Porque o que acontece? O Z-Index é como se... Imagine que o site está deitado assim, sabe? Então você tem o que está mais próximo ali do chão, que seria o zero, e aí você tem os números que vão subindo, 1, 2, 3, 4, que é como se fossem as coisas acima do chão ali, do nível do site, né? Do nível mais baixo, digamos assim. Então, se você... aqui o certo é você colocar o Z-Index no zero, para que ele fique ali no nível mais baixo, até porque ele é um background, tá? Então, vou colocar a cor aqui dele como off-white, ele nem vai aparecer aqui, tá? E aqui, ó, na largura a gente coloca 100% e na altura 100%, que é para ele ocupar ali a altura e largura dessa seção, tá? Aqui posso deixar até assim a travinha ali para que ele não tenha problemas. E aí é só corrigir aqui, ó, deixar ele bem centralizadinho e pronto, ele está pegando 100% aqui dessa seção. Feito isso, vamos renomear aqui para BG Variant Color, por exemplo. E aí a gente transforma isso num componente. Vendo aqui, ó, Create Component. Aí pronto, é só dar um Create aqui e pronto. Ele é justamente isso, é uma cor de background, tá? Aí aqui, ó, o que a gente faz? A gente vai renomear aqui para Off-White, que seria essa cor aqui, tá? E aí nós podemos criar aqui as outras cores, que são as cores que vão ser trocadas quando o background mudar, que seria o Black
E eu vou criar também aqui uma variante que seria o Gray, tá? E agora é só colocar as cores aqui. Aqui seria um Gray 100 e aqui seria o Black, que seria a nossa cor Black, tá? Então ele vai mudar do branco para o preto, depois vai mudar do preto para o cinza, basicamente. Então, voltando aqui, ó, já tem o componente aqui. E veja aqui, ó, as outras coisas, é importante que os index dela estejam em 1, tá? Que quer dizer que vai ficar em cima do background. Então aqui o H2, esse container, o ticker aqui também com 1 no z-index e o background com 0, beleza? Feito isso, o que a gente vai fazer? Tá? Eu preciso colocar isso numa seção anterior, que é a seção, digamos assim, 1, e aí eu preciso colocar isso também na minha seção 2, que é a seção em que vai trocar a cor de fundo do 1 para a cor de fundo do 2. Então, vou colocar aqui nessa seção, e aí aqui eu só preciso corrigir a altura para 100%, beleza? Até aí tudo bem? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Mas veja que ele não preencheu tudo, né? Ó, parece que está faltando um pedaço aqui embaixo, justamente por causa desse posicionamento aqui, ó, tá? Esse menos 447 quer dizer que ele está fora aqui dessa caixa, né? Essa caixa ela vem até aqui, ó, e o background ele está passando por cima, assim, ele tá tipo como se fosse lá para cima. Então, para resolver isso é só centralizar aqui e centralizar aqui, tá? Ó, centralizou. Tem que ficar aqui 0, tá? Nos dois pontos, senão ele vai ficar uma quebrinhazinha assim, que vai dar uma diferencinha. E aí aqui é o que tá o segredo. A gente vem aqui no Effects, aí vem na opção Scroll Variante, que quando eu fizer o scroll vai trocar a variante. É assim que a gente precisa entender. Escolhe a opção Section in View, que é como eu comentei, qual que é a seção que eu estou vendo, basicamente. Então, a seção que eu estou vendo é a seção Pain Points. Eu quero que esse efeito aconteça a partir da seção Pain Points, tá? E aí aqui existe o Viewport, que a gente já vai ver um pouquinho dessa diferença. Replay. Aqui é se você quiser que esse efeito ocorra tanto quando você scrollar para baixo, quando você voltar para cima a página. Eu geralmente deixo isso aqui como não, até para não, tipo assim, uma vez que carregou, beleza, já carregou tudo, não vai ficar sempre o site se mexendo um monte, assim, toda hora vai ficar trocando de cor. Mas isso é uma preferência de cada um, tá? E aí aqui o to seria o seguinte, bom, antes ele estava na cor off-white, certo? Então, para qual cor que ele vai trocar agora? Agora ele vai trocar para a cor black, tá? Então pronto, ó, já fiz aqui essa primeira mudança. Vamos agora fazer um testezinho aqui. Ó, vai dar umas 2 pipocadas aqui, pronto. Aí foi, ó. Só que veja o que aconteceu. Ele demorou, né, pra acontecer. Ó, ele não tá repetindo o efeito porque eu coloquei o replay como não. Mas, ó, vamos recarregar a página para entender aqui uma coisa que aconteceu. Tá vendo que eu tô scrollando bastante e só foi acontecer o efeito quando chegou aqui em cima? Exatamente por isso que existem essas opções aqui do Viewport. O Viewport, como a gente está falando dessa seção de Pain Points, o Viewport, imagine que são algumas linhas. É como se eu tenho uma linha aqui em cima, eu tenho uma linha aqui no meio e eu tenho uma linha aqui embaixo, quando eu abro a página. Tem uma linha em cima, uma linha no meio, uma linha embaixo. O Viewport é o quê? Imagine que aqui tem a seção Pain Points, certo? Então ele subiu e bateu lá em cima. Quando eu bato aqui em cima é que o efeito vai acontecer. Então é isso que está acontecendo quando eu escolho essa opção. O Pain Points, o topo dele bateu aqui em cima, daí sim trocou a cor de fundo. Se a gente coloca aqui no middle, o que vai acontecer? Quando o Pain Points estiver bem no meio, tipo a seção Pain Points estiver bem no meio, esse viewport, aí sim ele vai trocar a cor. Então, ó, só para vocês verem a diferença. Ó. Já aqui já vai dar uma diferença bem grande. Ó. Vim aqui, ó, aconteceu o quê? Quando eu cheguei na metade dessa seção, aí o efeito sim aconteceu. Que é, eu diria aqui que nesse caso é a melhor opção. E tem o para baixo também, que é como se... Ó, aqui ó, começou o Pain Points, e aí o chão aqui, a parte mais baixa, ou seja, essa linhazinha, ela chegou na tela, aí sim o efeito vai acontecer, ó. Para vocês verem essa diferença também. Ó. Então ele acontece bem antes, porque teoricamente eu já cheguei bem antes lá no background ali, né, na parte mais baixa dessa seção. Então por isso que eu recomendo usar um middle nesse caso aqui, até para
ter uma transição um pouco mais suave, digamos assim. Beleza? Feito isso, agora a gente pode pegar esse mesmo background, colocar aqui nessa seção, ó. Aqui eu juntei as duas, tá? Inclusive tem até um spoilerzinho aqui. Aqui eu juntei essas duas seções em uma só. E aí eu vou só jogar aqui pra cima. E aqui eu vou colocar também 100%, igual antes. Tá, vou só fazer a mesma coisa, ó. 0 em todos os lados. Aí aqui o scroll variante, ao invés de ser na seção Pain Points, ele vai ser na seção Maint, que é essa seção que eu tô agora, tá? E ele vai mudar, pensando assim, bom, ele já era preto, então a gente vai mudar agora para Gray, que seria a cor que ele vai ficar agora, né? Aqui eu gosto de deixar a cor anterior só para evitar, né, algum tipo de problema. Ó, vamos lá agora. Então aqui, ó, cheguei na metade, ele já carregou o conteúdo. E aí aqui, ó, ele carregou também, mas ficou um pouco estranho. Por quê? Porque, vamos ver aqui, to gray. Eu acho que na verdade é por causa do conteúdo que tá aqui na frente. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Beleza, carregou. E não tá certo. Foi só coisas da minha cabeça aqui. Vamos lá. Mas beleza. Uma outra coisa que é interessante de fazer é colocar um efeitinho. Eu até coloquei aqui um scroll animation no conteúdo, tá? Fazendo um fadezinho aqui para que quando só para mostrar para vocês o que vai acontecer se não tiver isso aqui, tá? Não tiver esse efeitinho no conteúdo, tá? Ó, eu tô scrollando, tá vendo que o conteúdo já tá aparecendo aqui? Então não fica legal, né? Interessante seria se ele aparecesse junto com a mudança de background. Então para isso que é interessante, deixa eu até dar um Ctrl Z aqui. A gente tem essa opção, então eu coloquei aqui ó, no Pain Points, quando tiver no meio, igual o background, ele vai fazer um fade in. Então eu coloquei aqui um fade in, só que é interessante que você destrave aqui e tire essa opção de exit, porque o que acontece? Isso aqui é só o efeito tem que acontecer só na entrada. E como eu não estou repetindo aqui, eu não estou fazendo replay, não faz sentido ter um exit, tá? Só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer se não destravar, né? Gosto de mostrar aqui tudo o que acontece, tá? Então, ó, beleza, foi ali. Só que ó, o que acontece, ó. Se eu volto o conteúdo, ele basicamente fez o efeito do exit, que é o quê? Que é deixar a opacidade em 0 aqui. Então ele abaixou a opacidade. Para que isso não ocorra, é só destravar aqui e zerar aqui, ó. E pronto, já vai corrigir o problema, porque, como eu comentei lá atrás, né? Eu não gosto de fazer a repetição do efeito. Então aconteceu uma vez, aconteceu. Aí ele fica mostrando aqui na página como deveria ser, tá? E boa, galera, esse é o efeitinho aqui aqui também você coloca o animation, tá? Esse aqui é o efeitinho de troca de background, bem tranquilo de fazer, tá? Qualquer dúvida aí pode estar trocando uma ideia, mandando aí nos comentários, que eu vou respondendo aí assim que eu for recebendo as mensagens. Fechou? Tamo junto, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Valeu!